O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho em nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que eu ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer. Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação.
Queridos irmãos, queridas irmãs, com a celebração eucarística desta noite, inicia-se o Tríduo Pascal, que se encerrará com a celebração das vésperas do domingo da Páscoa da ressurreição do Senhor. Nesta solene celebração, a liturgia da igreja nos convida a entrar na dinâmica da graça que Jesus manifestou na última ceia. Ali, no cenáculo, Jesus quis antecipar a sua Páscoa de morte e ressurreição, instituindo o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Sim, meus irmãos e irmãs, na última ceia, Jesus antecipou o mistério de sua Páscoa, instituindo a Eucaristia, o sacramento do seu corpo entregue, do seu corpo doado, do seu corpo ofertado, o sacramento do seu sangue derramado pela nossa salvação, pela salvação da humanidade. Ou, conforme nos ensina o apóstolo São Paulo, como vimos na segunda leitura, a Eucaristia é o sacramento da nova aliança. Na Eucaristia, celebra-se o memorial do evento redentor de Cristo. Celebramos sua paixão, morte e ressurreição. E justamente porque é um memorial, a Eucaristia atualiza, torna presente o evento pascal de Cristo. O amor eterno que Deus tem por cada homem, o amor eterno que Deus tem por cada mulher, este amor se revelou na entrega total, na oferta total de Cristo no Calvário. E cada um de nós, eu e você, nós podemos, sim, nós podemos, pela fé, ser tocados, transformados por este mesmo amor que Jesus nos revelou, justamente porque este amor é atualizado, este amor se torna presente, esse amor é irradiado com uma força maravilhosa sempre quando nós nos reunimos em torno do altar da Eucaristia. Não é à toa, irmãos e irmãs, que o evangelista São João, ao narrar o que Jesus e seus discípulos viveram na última ceia, antes da festa da Páscoa dos judeus, São João começa esta narrativa evidenciando o amor de Jesus pelos seus que estavam no mundo. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os ao extremo de sua entrega na cruz. Me amou. Amou você. Fala para a pessoa que está do seu lado: Ele amou você. Ele nos ama. Toca no seu peito e diga: Ele me ama. Sim, meus irmãos, só a fé neste amor, só a fé no amor de Jesus nos possibilita crer
no mistério pascal de Cristo, que se atualiza no sacramento da Eucaristia. E é somente esta fé pascal que nos possibilita experimentar o amor de Deus revelado no drama da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante nós percebermos que também o apóstolo São Paulo, na segunda leitura, ele destaca esta relação estreita que há entre a morte de Jesus na cruz e os gestos eucarísticos que o próprio Cristo Jesus teve na última ceia. Escutem o que o apóstolo diz: na noite em que foi entregue, ou seja, na noite em que ele sofreria a sua paixão e morte, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, continua o apóstolo São Paulo, depois da ceia, Jesus tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele bebedes, fazei isto em minha memória. Que coisa preciosa, ali no sacramento da Eucaristia, no corpo de Jesus doado, no sangue de Jesus derramado, sim, ali está presente o mistério pascal de Cristo. Na última ceia, Jesus dá um sentido novo ao evento da Páscoa dos Hebreus, como nós ouvimos na primeira leitura, neste trecho do livro do Êxodo. Irmãos e irmãs, a Páscoa dos Hebreus é celebrada para fazer memória do gesto salvífico do Deus de Israel, o qual, por amor a seu povo e por intermédio do seu servo Moisés, libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, da escravidão do faraó. Quem é Jesus? Jesus é o novo Cordeiro Pascal, cujo sangue derramado nos garante a libertação da pior de todas as escravidões, a libertação da escravidão do pecado, raiz de todo o mal. Sempre quando a igreja celebra o sacrifício eucarístico, torna-se presente o mistério do amor de Deus, revelado na entrega, na doação total de Cristo no Calvário. Sim, meus irmãos e irmãs, é o memorial do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que arranca o pecado dos nossos corações, do Cordeiro, cuja entrega na cruz nos garante a comunhão com a própria vida de Deus. E que coisa linda, que coisa preciosa! Todos nós somos capacitados, o meu e o seu coração é capacitado para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E aqui, prestem atenção, é aqui que entra a beleza do gesto do Senhor e Mestre, que ao instituir a Eucaristia na última ceia, quis ensinar aos seus discípulos o critério da autenticidade de uma vida verdadeiramente eucarística. Aqui eu gostaria de lembrar
as palavras do servo de Deus, o Papa João Paulo II. João Paulo II escreveu diversos documentos sobre o mistério eucarístico. Mas eu gostaria de destacar um trecho da sua carta apostólica Mane Nobiscum Domine. Permanece conosco, Senhor. Mane Nobiscum Domine. João Paulo II, ele publicou este documento por ocasião do ano da Eucaristia. Não sei se vocês se recordam, quando o ano da Eucaristia se iniciou em outubro de 2004 e se encerrou já no pontificado de Bento XVI, em outubro de 2005. Nesta carta apostólica Mane Nobiscum Domine, João Paulo II afirma que a Eucaristia traz em si um impulso que nos motiva ao empenho eficaz na edificação de uma sociedade mais justa e fraterna. Escutem com atenção as palavras de João Paulo II. Na Eucaristia, o nosso Deus manifestou a forma extrema de amor, invertendo todos os critérios de domínio que muitas vezes regem as relações humanas e afirmando de modo radical o critério do serviço. Se alguém quiser ser o primeiro, diz Jesus, seja o último de todos e o servo de todos. Continua João Paulo II, não é por acaso que no Evangelho de São João não encontramos a narrativa da instituição da Eucaristia, como acontece, por exemplo, nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas o que nós encontramos ali na última ceia, diz João Paulo II, nós encontramos a narrativa do lava-pés. Inclinando-se para lavar os pés dos seus discípulos, Jesus explica de modo inequívoco o sentido da Eucaristia. É a comunhão com o corpo de Cristo, é a comunhão com o sangue de Cristo, é a comunhão com a vida do próprio Deus, é a comunhão com o mistério pascal do Senhor. Mas ao mesmo tempo, da Eucaristia brota toda a vida missionária da igreja, onde nós, pessoas eucarísticas, discípulos e discípulas de Cristo, somos motivados a trabalhar pelo testemunho da fé para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, mais solidária. Continua João Paulo II. Por que não fazer então deste ano da Eucaristia um período em que as comunidades diocesanas e paroquiais se comprometam de modo especial a ir com fraterna operosidade ao encontro de alguma das muitas pobrezas do nosso mundo? Penso no drama da fome, que atormenta centenas de milhões de seres humanos. Penso nas doenças que flagelam os países em vias de desenvolvimento. Penso também na solidão dos idosos, nas dificuldades dos desempregados, nas travessias dos imigrantes. Não podemos nos iludir. Pelo amor mútuo e em particular pela solicitude por quem passa necessidade, nós seremos reconhecidos
como verdadeiros discípulos de Cristo. É João Paulo II. Mas vejam, não é à toa que o nosso querido Papa Emérito, o Papa Bento XVI, ele também escreveu um documento sobre a Eucaristia que se chama Sacramentum Caritatis, o sacramento do amor, o sacramento da caridade é a Eucaristia. Irmãos e irmãs, que possamos fazer valer o nosso amor a Jesus Eucarístico, que possamos fazer valer a nossa comunhão com o mistério pascal de Cristo. Esta comunhão que faz com que o nosso coração se transborde do amor do Senhor. Façamos valer essa Eucaristia por um testemunho forte de fé, um testemunho forte de amor de uns para com os outros, onde a partir da lógica do amor que Jesus nos ensinou ali no lava-pés, possamos lavar os pés uns dos outros, sobretudo dos mais necessitados, pés feridos, pés machucados, pés imundos por causa do pecado presente no mundo. Que saibamos lavar, que saibamos amar uns aos outros como Cristo nos amou e se entregou por nós pela nossa salvação. Eu pergunto para você, há alguém dentro da sua casa que precisa que os seus pés sejam lavados? Há alguém que no ambiente do seu trabalho, da sua vida escolar, vida acadêmica, precisa que os seus pés sejam lavados? Mas além disso, a pergunta que nosso Senhor nos faz nesta Eucaristia, celebrando a memória desse momento magnífico onde Ele instituiu este sacramento de amor, é o próprio Jesus quem nos pergunta: você pode ir no meu lugar? Você se dispõe a ir pelo mundo afora para lavar os pés daqueles que necessitam do meu amor, da minha bondade, da minha ternura, da graça da redenção que eu conquistei com a minha Páscoa de morte e ressurreição? Que resposta você dá agora, meu irmão, minha irmã? Ao instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus também instituiu o sacerdócio ministerial. Desde os seus inícios, a igreja compreende que há um vínculo profundamente estreito, uma relação maravilhosa entre a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. Nestes dias, em nossas igrejas locais, os bispos, os pastores da igreja, celebraram a missa do Santo Crisma. Aqui na nossa diocese de Lorena, esta missa foi celebrada hoje pela manhã. Nesta Santa Missa, a missa do Santo Crisma, além da bênção dos santos óleos, nós padres podemos renovar
podemos renovar as nossas promessas sacerdotais com um desejo ardente de exercer no mundo, em favor do povo de Deus, o sacerdócio de Cristo, o bom pastor. Eu gostaria de saudar os meus irmãos no ministério sacerdotal, os padres da Canção Nova que aqui se encontram. Eu gostaria de saudar os sacerdotes no mundo inteiro. Muito obrigado pela generosa entrega. Obrigado porque fazem a Eucaristia chegar aos nossos corações. Sacramento do amor, sacramento de salvação, mistério pascal de Cristo, o nosso Redentor. Saudemos os nossos sacerdotes com uma salva de palmas. Apesar das nossas limitações humanas, das nossas fraquezas, eu posso dizer com muita convicção, meus irmãos, como é bom ser padre. Como é bom ser padre. Como é bom poder entrar nessa dinâmica de vida doada, vida entregue, vida que vai se consumindo como a vela se consome no altar, para que outras pessoas possam se encontrar com Cristo, o bom pastor, e por Ele serem redimidas. Na manhã do dia de hoje, lá em Roma, o Santo Padre, o Papa Francisco, em sua homilia na missa do Santo Crisma, afirmou categoricamente que nós, padres, precisamos aprender com Jesus a sair de nós mesmos. Nós, padres, devemos fazer valer a Eucaristia, sacramento do amor, aprendendo no dia a dia do exercício do nosso ministério a lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados, sair de nós mesmos. E continua ainda o Papa Francisco na sua homilia de hoje: quem não sai de si mesmo, em vez de ser mediador, torna-se pouco a pouco um intermediário e gestor. A diferença é bem conhecida por todos. O intermediário e o gestor já receberam a sua recompensa, não tem mais nada para receber. É que, não colocando em jogo a própria pele, o próprio coração, não recebem aquele agradecimento carinhoso que nasce do coração. E daqui, diz o Papa Francisco, deriva precisamente a insatisfação de alguns, que acabam por viver tristes, padres tristes e transformados numa espécie de colecionadores de antiguidades, ou então colecionadores de novidades, em vez de serem pastores com o cheiro das ovelhas. Isto vô-lo peço, continua Papa Francisco: padres, sede pastores com o cheiro das ovelhas, que se sinta este cheiro, serem pastores no meio do seu rebanho e pescadores de homens.
Nós, padres, exercemos por graça de Deus o sacerdócio ministerial. Cada qual foi ordenado pelo seu bispo para exercer o sacerdócio de Cristo, numa vida profundamente eucarística. Porém, meus irmãos e irmãs, pela graça do sacramento do batismo, também todos nós, de uma forma ou de outra, devemos realizar o sacerdócio comum dos fiéis, o sacerdócio dos batizados. Este sacerdócio que deve empenhar eu e você num serviço profundo de amor aos irmãos e irmãs, saindo de nós mesmos, não colecionando quinquilharias, e nem mesmo colecionando novidades, que infelizmente acabam levando os nossos corações para apegos a coisas, apegos a pessoas, apegos a cargos, apegos. Aprendamos com Cristo do lava-pés a sair de nós mesmos. E como disse o carinhoso Papa Francisco, saímos de nós mesmos a ponto de nós termos o cheiro das ovelhas. Irmãos e irmãs, enfim, eu gostaria de destacar a campanha da fraternidade deste ano de 2013, que coloca em relevo a juventude, fraternidade e juventude. Nessa linda preparação que os jovens estão vivendo, a Igreja do Brasil está vivendo, e particularmente a Igreja da Arquidiocese do Rio de Janeiro, essa linda preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerá no próximo mês de julho. É aos jovens que eu dirijo a minha palavra no final desta homilia. Queridos jovens, por amor de Deus e por amor a vocês, não tenham medo do amor de Jesus Cristo. Não tenham medo de se deixarem alcançar, de se deixarem seduzir pelo amor de Jesus. A humanidade, a nossa humanidade, muitas vezes perturbada, conturbada pela violência, pela guerra, pela miséria, pelo desrespeito à dignidade da vida humana, pelo desrespeito à dignidade da família humana, a família que nasce do matrimônio entre um homem e uma mulher. Esta mesma humanidade, jovens, espera por vocês, que tocados pelo amor de Jesus, vocês saibam amar, saibam lavar os pés de seus semelhantes. Vocês vão se recordar desta frase, que é uma música: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Esse amor que foi revelado por Jesus, se você, jovem, amar as pessoas como se não houvesse amanhã, amando as pessoas como Jesus, na prática do dia a dia, do lava-pés, certamente, jovens, vocês não se arrependerão. Vocês serão muito felizes. Amem como Jesus amou. Jovens,
façam de suas vidas um dom de entrega primeiramente a Deus e de entrega aos mais necessitados. Eu ainda digo mais: nesta Santa Missa da Ceia do Senhor, onde Jesus instituiu a Eucaristia e com a Eucaristia o sacerdócio ministerial, nosso Senhor está tocando o coração de rapazes, de meninos, chamando-os para o sacerdócio ministerial. Vocês jovens, não se arrependerão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!